Tudo bom, gente? É um prazer ter vocês aqui no meu canal. É, Já é 5 horas da manhã. Estou aqui, lógico, no meu cafezinho. Desde 4 da manhã em que eu estou gravando, né? Que eu estou estudando, né? Queria que vocês vissem aqui, ó. Isso aqui é um dos assuntos, né? Importantíssimo. Que é esse aqui, né? Que é um dos assuntos que aí eu estudo, né, para a gente conversar a respeito do assunto. Infelizmente, gente, a gente tá tendo aí vamos falar assim, algumas mal interpretação em relação a um espírito, né, chamado Preto Velho, né? Eu passei algumas informações. Aos poucos a gente vai esclarecendo esse assunto, porque em muitas igrejas ele é muito mal interpretado. As pessoas não sabem, não conhecem a história, não buscam o conhecimento, não só desse espírito, mas de vários espíritos em que, em que atua, né? Nas nossas vibrações. É bem verdade que tem espíritos ruins, é verdade, mas também tem espíritos bons. E o bom é analisar. E se a gente analisa, a gente tira todas as conclusões negativas que colocaram na nossa mente. Depois a gente vai falar esse assunto a respeito de chips. Eu não sei se você já ouviu falar que existe num plano espiritual chips trevosos. Algumas instituições até já falaram a respeito disso. Ah, esse aqui é o chip do diabo, né? É o chip do demônio. Enfim, algumas religiões, algumas crenças, elas falam, porém não sabem o que está falando, porque também muitos não buscam esse conhecimento. Eles repetem assuntos o qual viram em um jornal ou viram em alguma reportagem, e aí alguns homens religiosos leva para as suas igrejas e não explica como convém, apenas fala desse tipo de chip e não dá um esclarecimento profundo em relação a esse assunto. Esse é um assunto que eu estou comentando aqui porque muitos interpretam e falam aquilo que não conhece, que não sabe. O assunto de hoje é rápido, é a respeito do Preto Velho. Eu queria, na realidade, explicar e ressaltar, né, em relação a esse assunto, porque muitos interpretam alguns espíritos da Umbanda e também do Candomblé e tem um grande preconceito e intolerância religiosa em relação a esses assuntos. Eu quero dizer para vocês que o Preto Velho é um dos espíritos mais, vamos dizer assim, caridoso, atencioso, é um dos espíritos que está sempre buscando e ajudando aqueles que precisam e aqueles que sabe e
nem sabe muitas vezes que está sendo ajudado por essa entidade. Então, a mal interpretação acontece não só em algumas instituições. A mal interpretação acontece em outras vibrações, em outros lugares. Então, eu queria dizer a vocês que no dia 13 de maio é o dia do Preto Velho, não é verdade? É um dia dedicado a eles na Umbanda e no Candomblé. São espíritos de antepassados, são conhecidos, conhecido, né? É conhecido uma das entidades mais poderosas da Umbanda. A maioria desses preto velhos, esses espíritos, eles eram escravos africanos, a maioria. E no dia 13 de maio, eu não sei se vocês sabem, mas é um dia que foi a data da abolição aqui no Brasil, no ano de 1888. Eles se tornaram espíritos evoluídos por seus trabalhos físicos e pelas suas humilhações que eles passavam pelas mãos de muitos homens, cara. Muitos preconceitos. São conhecidos por ajudar em questões de saúde, seja física ou emocional, assim como também para encontrar empregos e unir famílias. Eu quero falar para vocês que muitas pessoas interpretam esse espírito, essa entidade, por falta de conhecimento. Eu quero dizer a vocês que preto velho são vários, né, em que atuam tanto nos cemitérios e tanto no umbral. Eles trabalham, eles atuam nessa área, ajudando e resgatando espíritos trevosos, ruins, espíritos que não têm nenhuma condição de se levantar nem de se erguer. São os verdadeiros missionários, ou melhor falando, socorristas do plano espiritual, da quarta dimensão. Entendeu? Eles têm as suas próprias magias, né? Uma vez eu falei aqui no canal que magia é manipulação de energia, né? Quando você põe as suas mãos, você pratica magia. E existe dois tipos de magia. Existe a magia branca e a magia negra. Porém, muitos não sabem disso, né? A magia chamada mironga, né? É conhecido como mironga, né? Que é a magia chamada, né, pelos preto velhos, é a mironga. São magias, gente, poderosíssimas, pode ter certeza, e repleta de mistérios milenares, né? Nas consultas utilizam-se técnicas de benzimentos, o qual eles fazem. Eles trabalham sobre benzimentos e banhos com ervas. Conhecido assim como os caboclos, os segredos de uma infinidade, né? Infinidade de plantas. Conhece todo tipo de planta, né? Todo tipo de ervas. A mais utilizada são os manjericões, né? As plantas, o manjericão.
É, também eles conhecem o alecrim, né? Manjericão, o alecrim e a espada de São Jorge. Cada um é um trabalho espiritual em que eles utilizam, né, a respeito da cura, né? O manjericão é para melhorar o padrão de pensamento. O alecrim é para ajudar em curas físicas. E a espada de São Jorge é, é para proteção espiritual, né? Aí tem a ruda, que é para o descarrego, e o guiné, para trabalhar com a, as propriedades, com os seus cachimbos ou os cigarros de palhas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem alguns símbolos que essas entidades elas têm que são bem interessantes. A gente vai buscando, vai procurando conhecimento. Eles trabalham diretamente com um cajado, né? E eu não sabia disso, que quando eles batem o cajado na terra, né? Eles estão afastando espíritos ruins. E muitas vezes também quando eles trabalham a respeito do o cachimbo e muitas vezes o cigarro de palha, é uma espiral também para afastar densidades, espíritos que atrapalham o seu trabalho no plano espiritual. Enfim, gente, os assuntos são muito longos. Eu vou devagarzinho falando alguns assuntos porque é longo, né? Não é pouco assunto, é muito assunto. Eu acho que eu estou falando demais também. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar.